Oi, gente, tudo bom? Sou eu, Lívia, mãe, engenheira e tia da creche. E hoje eu não trouxe nenhum texto autoral, na verdade, eu trouxe uma análise do Morro dos Ventos Uivantes, tanto do livro quanto do filme, último filme que saiu agora. E, e é isso. Deixa o seu like. Se inscreve se você não já for inscrito no canal, não sei. E comenta que isso ajuda muito o crescimento do canal. E é isso. Primeiro, eu acho que o mais importante é dar um resumo. Então, se você não gostar de spoilers, eu acho melhor você parar por aqui, porque agora a gente vai dar spoiler. E é isso. Então, o livro do Morro dos Ventos Uivantes, ele tem um volume 1 e um volume 2. No volume 1, é uma história bem parecida com a história do filme. A Catarina mora lá com o pai dela e o irmão. O irmão é totalmente negligenciado no filme, ele não aparece, ele não existe. E o pai um dia tá em Liverpool e ele encontra uma criança e ele pega essa criança, leva para casa. Peguei ali na rua, levei para casa para criar. E é isso. Essa criança eles dão o nome de Redcliffe, a criança não tinha nome. E o Redcliffe ele passa a ser ali um servo na casa da Catarina. E os dois desenvolvem uma amizade. Com um detalhe muito importante, que essa casa onde eles moravam era totalmente insalubre, tinha muita violência, muito abuso, o negócio era meio insalubre, tinha uma questão de alcoolismo com o pai da Catarina, ou era o irmão da Catarina, os dois tinham uma questão de alcoolismo, enfim. Eles crescem nesse contexto, quando eles viram adultos. Os dois são dois grandes gostosos, no filme, pelo menos. A Margot Robbie e o outro cara, não sei o nome dele, mas eu sei que os dois são muito gostosos. E eles têm uma atração mútua um pelo outro e um amor mútuo um pelo outro, porque eles cresceram juntos, eles passaram por muitas adversidades juntos de crescer nessa casa instável. Então, assim, é uma questão de trauma bonding. Eles se tipo, a relação deles, ela se amplifia pelo trauma que eles compartilham. E quando eles crescem, aparecem vizinhos novos, o Edgar e a Isabela, que é um irmão e uma irmã. E eles são muito ricos. E o contraste, que eu acho que o filme mostrou muito bem esteticamente, é o contraste entre a casa da Catarina e do Redcliffe, que era uma casa totalmente insalubre, um negócio absurdo, e a casa do Edgar e da Isabela, que era uma família mais funcional, era uma família mais organizada, mais harmônica. E no filme, eles mostram muito a estética, é muito diferente. Uma estética totalmente gótica e uma estética totalmente mais afrufruzada. E, enfim, quando eles se mudam para essa casa, o Edgar e a Isabela, e se esbarram com a Catarina resolve que seria uma ótima ideia ela casar com o Edgar, porque o Edgar tem dinheiro. E o Edgar, na verdade, ele é um bom partido. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara organizado, ele é um cara que não é violento. Tipo, ele é, assim, uma pessoa que eu diria, se minha filha se apaixonasse pelo Edgar e falasse, mãe, quero casar com o Edgar, eu diria, vai, amiga, vai, entendeu? Porque, assim, se, se a outra opção era o Redcliffe, então o Edgar tá ótimo. E ela resolve casar com o Edgar, o Redcliffe fica muito puto, ele escuta ela contando pra Nelly, que era a governanta, que não poderia casar com o Redcliffe porque ia degradar ela. E o Redcliffe fica muito chateado, pega o cavalo, um cara muito, muito estável emocionalmente, pega o cavalo, vai-se embora e volta, tipo, 5 anos depois. Enfim, Catarina casa com o Edgar e eles vivem um casamento estável, um casamento saudável. Eu queria pausar aqui e dizer,
Saudável é muito, porque a Catarina, ela também é uma personagem com flutuações de humor muito grandes. Então, assim, a Catarina ter uma vida estável já é muita coisa, porque ela é uma pessoa instável e ela é uma pessoa que tem tendências explosivas. Então, para ela estar num contexto onde ela está estável, eu acho que já é muita coisa, entendeu? Porque ela tem uma tendência a explosões, sabe? E com a Edgar, ela tava ali, tipo. Ela não tava num pico eufórico de felicidade de estar casada com o Edgar, mas ela tava levando uma vida mais ou menos organizada. Enfim. Ela tá lá com a Edgar e a Isabela, eles moram numa casa bonita, eles estão lá vivendo a vida deles e tal, e até que um dia o Walter Heathcliff. No filme, ele tem um caso com a Catarina. No livro, eles nunca têm realmente um caso de, tipo, sabe, ter relações. Mas é claro que um ama o outro. Fica naquela coisa mais, amor mais platônico. Eu não acho que eles chegam a ter nada mesmo no livro, não. Se eu não me engano. E aí, o que é que acontece? No filme, a Catarina engravida e ela sofre um aborto espontâneo. E quando ela sofre esse aborto espontâneo, ela não expele o feto, pelo menos foi isso que eu entendi. O feto fica dentro dela. Então ela morre porque aquilo fica ali, tipo, se degradando dentro do útero dela tipo, ela morre. E o feto também morre. No livro, ela chega a ter um neném saudável, que é a Catarina 2.0. E ela morre dando à luz a essa Catarina 2.0. E o Heathcliff, ele tem ódio a essa criança, porque na cabeça dele, a Catarina 2.0 é a razão pelo qual a Catarina 1.0 morreu. Tipo, doente, sabe? Enfim. Essa é a história mais ou menos do filme. Ah, e no filme, ele também, no filme e no livro, ele se casa com a irmã do Edgar, a Isabela, como uma forma de atormentar tanto o Edgar, que é o cara que pegou a mulher que ele queria, quanto a própria Catarina, tipo, pra fazer ciúmes. Tá. Essa é mais ou menos a história. Agora, quando eles deletam o volume 2, eles tiram a profundidade da obra como um todo. Porque o que acontece no volume 2 é que você vê um ciclo de violência doméstica sendo perpetuado pelo próprio Heathcliff. No volume 1, você vê ele e a Catarina sofrendo essa violência doméstica. E no volume 2, você vê que ele repete o ciclo. Ele repete o ciclo com as pessoas do convívio dele. E no volume 2, ele. O objetivo de vida dele é se vingar das pessoas que fizeram mal a ele. Que seria o irmão da Catarina, que era violento com ele quando ele era criança. Esse irmão da Catarina tem um filho. Isso tudo no volume 2, tá? Esse filho da Catarina no volume 2. E ele olha para essa criança e ele diz assim: eu vou me vingar do pai dessa criança. Como eu vou me vingar do pai dessa criança? Eu não vou dar uma educação a essa criança. Essa criança, por algum motivo, tá lá na casa do Morro dos Ventos Vivantes e acaba ficando lá, morando com o Heathcliff, e o Heathcliff cria a criança como servo na casa dele. Só que ele e essa criança formam um vínculo parental. Tanto que quando o Heathcliff morre, a única pessoa a chorar realmente, a realmente sentir falta dele, é esse filho do irmão da Catarina. E o Heathcliff, em alguns momentos no livro, ele olha pro filho dele, ele também tem um filho com a Isabela, ele olha pro filho dele e ele olha para essa criança e ele pensa: pô, por que é que meu filho não é igual a esse menino aqui? Tipo, ele tem uma relação totalmente pouco saudável, ele sabotou
a criação da criança de propósito para se vingar do pai da criança. Mas ele formou um vínculo emocional com a criança e a criança formou um vínculo emocional com ele. Então, assim, é isso. Bem, no livro, ele se casa com a Isabela pra atormentar tanto a Catarina quanto o Edgar, assim como ele faz no filme. Só que no livro, ele é muito violento com a Isabela. Ele trata ela mal, ela quer fugir, ela odeia ele. Tem, tipo, momentos no livro que ela pensa, tipo, é melhor que eu morra ou que eu mate ele, entendeu? Ela tem, tipo, pavor a ele, ela tem medo dele. Ela tem repulsa por ele. E no fim ela acaba fugindo. Ela já estava grávida do filho deles e ela foge para Londres e fica em Londres até morrer. Ela morre e a criança tem tipo uns 11 anos. No filme, ele e Isabela desenvolvem uma relação meio fetichizada lá. E assim, ele nunca realmente chega a maltratar a Isabela. Tanto que a Isabela do filme, ela diz, a Nelly vai lá visitar e ela diz, vamos comigo, vamos pra casa. E ela diz, Nelly, eu tô em casa. Então, tipo assim, é uma relação bizarra? É. É uma relação pouco saudável? Sim. É um casamento problemático? Sim. Mas Isabela tava tranquila. Isabela tava lá de livre e espontânea vontade, ela não tenta fugir. Ela até tem uns momentos que, tipo, ele pede pra ela escrever umas cartas e ela solta umas piadinhas e tal. E eles têm umas relações ali meio estranhas, mas Isabela tá, Isabela fica. Isabela parece que gosta. Isabela parece que gosta do negócio. Isabela parece que era meio kinky. Enfim, quando eles fizeram isso, eles retiraram os primeiros indícios da violência e do caráter do Radcliffe. O Radcliffe não era um cara legal, entendeu? O Radcliffe era um grande de um filho de uma mãe. Aquele cara do filme não é o personagem Radcliffe do livro. Eles quiseram fazer uma história de amor, uma história Romeu e Julieta com uma vibe gótica. E é isso que eles fizeram, mas enfim. O que é que eu ia falar mais, meu Deus? Calma que tem um roteiro, porque eu sou muito profissional. Enfim, então quando eles deletam o volume 2... Ah, tá, a história do volume 2 é basicamente isso, calma. Tem essas 3 crianças, a filha do Edgar e da Catarina vive um começo de infância e começo de adolescência super saudável, super tranquilo, com o Edgar e a Nelly, que é a governanta. Até que o filho do Radcliffe e da Isabela, a Isabela morre, e eles trazem um filho pra morar com eles. Só que quando o Radcliffe fica sabendo que a criança tá indo morar com eles, ele pega e diz, não, peraí, que essa criança é minha. E ele pega a criança e leva pra morar com ele. Pra que ele fez isso? Só pra maltratar a criança. E ele maltrata o filho dele, ele maltrata o filho do irmão da Catarina. O filho dele é doente, ele não chama médico, ele deixa o menino se acabando. E o menino também, tipo, o menino também é todo problemático, o menino não é legal e tal, enfim. Catarina 2.0 se apaixona por esse filho do Radcliffe. E o Radcliffe puxa essa agenda. Porque ele quer que a Catarina e o filho dele se casem. Porque se a Catarina casar com o filho dele, ele passa a ser o dono da casa do Edgar quando o Edgar morrer, entendeu? É um negócio desse. E aí ele basicamente sequestra a Catarina, tranca ela dentro de casa e força ela a casar com o filho dele. Só que como ela ama o filho dele, né, ela diz, eu vou casar mesmo, e é isso. Então, tipo assim, o Radcliffe era um cara tão filho da mãe que ele... Tipo, ele não satisfeito de ter casado com a irmã do cara, levado a irmã do cara embora, maltratado a irmã do cara, maltratado o filho do irmão da Catarina, maltratado o próprio filho dele, o próprio sobrinho do Edgar. Não
contente, ele tinha que sequestrar a filha do Edgar e, tipo, forçar ela a casar com o filho dele e depois, tipo, maltratar ela também. Ele queria maltratar todo mundo, entendeu? O cara era um maltratador em série. Porque eu preciso de um minuto. Enfim. Mas essa história tem um final feliz. Bom, depende pra quem você pergunta. O filho do Radcliffe morre. Ele também era um personagem bem ruinzinho, assim, bem marromeno, como pai. Ele morre e a Catarina e o filho do irmão da Catarina, a Catarina 2.0 e o filho do irmão da Catarina, os primos, se apaixonam também. Na Catarina 2.0, ela pega prima aqui, ela pega prima ali. Não tinha outros homens, não, parecendo tá pegando. Ela pega um primo aqui, outro primo ali. Enfim, vamos lá. Catarina 2.0 se apaixona pelo filho do irmão da mãe. E depois que o Radcliffe morre, as famílias são restauradas, entendeu? Então, tipo assim, o Radcliffe passou a vida toda querendo roubar os bens materiais, as terras, tanto da família do Edgar quanto da família da Catarina, mas no fim, depois que ele morreu, esses bens ficaram para as famílias, entendeu? Tanto para a família da Catarina quanto para a família do Edgar, através desse romance que eles têm. Enfim. Vamos lá. Agora eu já fiz muitas análises enquanto eu resumia essa história, eu já fiz algumas análises. Uma coisa que eu vi muita gente falando era que rolou um racial swap, porque o Radcliffe deveria ser negro e ele era branco no filme. E eu quero trazer aqui minha opinião. Primeiro, antes que alguém venha dizer que não tinha negro na Inglaterra nessa época, eu fiz uma breve pesquisa e, na verdade, Liverpool é uma das primeiras comunidades de afrodescendentes na Inglaterra mesmo, tipo, uma comunidade de tamanho um pouquinho mais razoável, porque era rota do tráfico de pessoas para fins de escravidão ali da época das colônias. Então, sim, Radcliffe poderia ser negro, mas eu pessoalmente acho que ele não era, porque ele é descrito no livro como cigano. Então eu acho que ele tem características mais de etnia do povo romani. E o que eu acho interessante é que eu vejo muita gente falar sobre isso como porque fizeram o racial swap e não sei o que, o Radcliffe era para ser negro. Mas eu acho que primeiro que a reclamação deveria ser Radcliffe deveria ser cigano. Eles deveriam ter explorado, se eles fossem explorar essa questão da marginalização, eles deveriam ter explorado a questão da marginalização do povo romani. Porque é um povo que até hoje sofre marginalização na Europa. Mas enfim, não fizeram nada disso. E outra coisa que eu gosto de dizer é que deixa o Radcliffe ser branco. Vocês realmente querem essa representatividade? Então, recapitulando, deixa essa representatividade pra lá. Sinceramente, o Radcliffe, a gente pode deixar ele ser branco mesmo, porque Deus me livre. E outra coisa é que o verdadeiro vilão dessa história é a falta de oportunidade de paquerar dessas meninas dessa região. Porque falta muito pinto na vida desse povo, gente. Sério mesmo. Porque Catarina se apaixona pelo Radcliffe. Radcliffe, grande filho da mãe. Depois Isabela se apaixona por Radcliffe. Não tem outras pessoas não pra essa galera ficar pegando? Não tinha um baile não pra elas irem, que nem Orgulho e Preconceito? Um baile, ver um pessoal mais bonito, um pessoal mais arrumado. Todo mundo se apaixona por esse Radcliffe, totalmente abusivo, cara, gente, pelo amor de Deus. E aí, não satisfeito, no volume 2, Catarina 2.0 se apaixona pelos primos. Não tem mais gente não nessa cidade, não tem mais gente não pra esse povo pegar. Eu, se fosse Edgar, pegava a Catarina 2.0 e levava pra Londres pra conhecer um povo mais bonito, um povo mais organizado. Eu ia lá, tá deixando a menina lá sozinha, em idade de casar já com 16 anos.
Não, que é isso, meu povo? Pelo amor de Deus. Essas meninas estão na idade tá pra caramba. Aí você deixar as meninas lá enfurnadas com Ratcliffes. É isso que acontece. Então é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, foi bem divertido. Eu vou ler outro livro da irmã da mulher que escreveu esse livro, porque eram 3 irmãs. E eu vou ler outro da outra irmã, e de acordo com a internet, essa outra irmã é ainda mais controversa. Que ela fala de questões de alcoolismo e violência doméstica, que é basicamente o tema do Morro dos Ventos Uivantes. Mas enfim, gente, é isso. Então, segue, deixa o seu like, se inscreve para mais análises. E é isso. Tchau, tchau.